Bom, como continuação do projeto, simulação estrutural da Biela, sistema empurrador automático para a produção de farinha de mandioca. Meu nome é Maxwell, esse projeto é referente à disciplina Elementos Finitos, do professor Lucas Vignoli. Primeiro sumário, né, os principais pontos que eu estaria abordando aqui durante essa apresentação, resumo, introdução, abordagem analítica, numérica, resultados e conclusões. Bom, resumo desse projeto tende a unir, né, o objetivo é unir os conceitos aprendidos na disciplina de elementos finitos em um projeto real de engenharia, né? É uma continuação de um projeto feito na turma de aprendizagem por projeto, no período 19.1, do professor Maurício, ministrada por ele. Então, iremos fazer as análises estáticas da biela nesta máquina. Então, antes, porém, apenas um contexto, né? Por que que escolhido por que que esse projeto foi feito? Foi através de levantamento eh, dos assentados do MST, do Oswaldo de Oliveira, localizado no córrego do Ouro, aqui em Macaé, onde eles solicitaram para os alunos, né, e os professores os problemas que eles estavam encontrando ali. Então, havia uma ausência de uma máquina que automatizasse o processo de trituração da farinha de mandioca. Então, os alunos, juntamente com os professores, decidiram fazer um projeto, né, de triturador manual. E nós, nesse período do PLE, estamos automatizando esse projeto. Então, aqui está o projeto original, não vou entrar muito em detalhe. E aqui seria o nosso projeto, o atual, né? Com motor, polias, né? Sistema de redução e tudo mais, que também não é evento do nosso estudo. Então, a gente vai concentrar nossos estudos aqui na biela, né? Esse componente aqui. Aqui está alguns dados geométricos da biela, distância de centro a centro, diâmetro do furo. Essas dimensões vão ser interessantes para a gente posteriormente para os cálculos que nós iremos fazer. Então, abordagem analítica, primeiramente, é importante definir o motor, né? O motor que foi usado foi o W22 da WEG. Então, aqui tem os principais valores. Esses valores são primordiais para nós, para a determinação da nossa força no nosso quinto eixo, que vai ser essa força que nós iremos utilizar na biela. Então aqui temos os dados da biela, né? Largura, espessura, comprimento, enfim, todas as propriedades mecânicas que nós iremos utilizar na simulação. Está aqui tensão de escoamento, tensão de ruptura, densidade e etc. Aqui está as condições de forçamento. Então, primeiramente, na posição relaxada, né? O ângulo aqui é de 0 graus, ao passo que ocorre o movimento de rotação aqui, a gente vai ter a mudança desse ângulo aqui. Então, é, aqui a gente atinge em 90 graus, o empurrador atinge sua posição inicial, eixo X, sendo a componente F sobre o empurrador máxima na direção horizontal do eixo negativo. E nessa condição de volta, a gente tem tração, né? Mas no nosso caso, nós não iremos analisar a tração, ela é insignificante. Seria apenas a resistência aqui ao contato aqui, né? Do coeficiente de atrito e anormal, nós não faremos essa análise. E aí aqui a gente tem a condição de máxima amplitude, só que no eixo negativo de x. E aqui seria o nossa posição de estudo que nós iremos analisar quando o braço está a 270, que aqui começa o processo de compressão do material que está aqui. Então, é aqui que começam as nossas análises. A gente mediu o ângulo aqui da biela e a componente horizontal, que deu algo em torno de 28,89 graus. É, e aí a gente decompôs a força em X e em Y, né? A força que nós encontramos foi de 15,345, a força que sai do último eixo. Então decompomos ela em X e em Y, através do ângulo de 28,89, né? A área da barra aqui seria a própria área da biela, a área do furo, no caso do parafuso,
D, a distância de centro a centro. Essa distância vai ser interessante para nós para calcularmos o momento que vai ser gerado através dessa força. Então, o momento seria essa força na direção y vezes essa distância. Encontrado também C, a maior distância da linha neutra, a aplicação da força, momento de inércia. É, e aí, com isso, conseguimos calcular as tensões de compressão, cisalhamento e relacionado ao momento também. Então, nós temos a força sobre a área dividido por 2, porque são dois furos. Nós estamos considerando só a força em um. E aí, com isso, nós conseguimos combinar essas tensões utilizando von Mises. E o resultado encontrado foi de 101,972 megapascal. Esse resultado foi satisfatório, considerando que a gente está considerando uma barra maciça. Porém, no Stigler, a referência que eu usei, como a gente tem a presença do furo, esse furo gera um aumento da tensão, um considerador de tensão. Então, eu refiz as contas de novo, considerando esse amplificador de tensão. Então, para o nosso caso, a gente considerou o modelo de alça. No caso aqui a força está tracionando, mas no nosso caso está comprimindo. Mas a forma de pensar é análoga. Então, eu fiz essa relação de D sobre W e diante disso é possível determinar o K. Então, a nossa relação de D sobre W deu 0,97. Com isso, calculando o concentrador de tensão, a gente conseguiu achar um valor de 5,8. Recalculando, a gente conseguiu determinar uma tensão de 591,641 megapascal. Com a abordagem numérica, para o caso 2D, primeiramente a gente abriu a imagem no ANSYS, né, utilizando a plataforma do SpaceClaim. Após isso, a gente tem os dois elementos já preparados no 2 e no 3D. Mais uma vez, definindo as propriedades, né, da biela, após preparadas. Então, a gente selecionou o módulo de análise Static Structural. O material utilizado foi um aço inoxidável genérico, né, com essas propriedades aqui. A malha gerada apresenta uma configuração linear, né? Então aqui está a malha que foi gerada para o caso 2D, com forçamento. O forçamento a gente colocou aqui nesse primeiro parafuso e no segundo a gente colocou como se ele estivesse fixo, né? Fixo aqui com a força aqui. Aqui está a condição de forçamento, acabei de falar. Aqui seria a gravidade, mas no nosso caso é desprezível. Resultados obtidos, né, para o caso 2D foi esse. Então, após isso, eu fiz um estudo de convergência, né, da malha, dependendo do sizing e o número de elementos, nós temos diferentes tensões aqui, e a convergência observada foi em torno de 2,5 milímetros para o sizing, com uma tensão encontrada de 764,52 megapascal. É razoavelmente aceitável, dando um desvio de mais ou menos 20%, comparado com o cálculo analítico. Para o 2D foram feitas as mesmas considerações. O método aplicado foi o hexa-dominant, configuração é o quad. Então, aqui representa a deformação da biela, na posição de máxima compressão. Aqui, mais uma vez, a condição de forçamento, de forma análoga, como o caso 2D. Também foi feito um estudo de convergência, né? Só que, porém, para este caso, a convergência foi observada em 1,5 milímetros, com uma tensão de von Mises de 1155 megapascal, uma diferença de 40% do cálculo analítico. Os resultados, como já foi mencionado, primeiro a gente considerou uma barra maciça, depois eu introduzi o considerador de tensão, então amplificou, foi para 591. Em caso 2 e 3D, de forma numérica, deu 764 e 1155, respectivamente.
Resultados eu considero aceitáveis, né? Comparado com, com o modelo analítico. Então, a conclusão seria que vai haver, né? Vai ocorrer o cisalhamento, porque a tensão encontrada é superior à tensão de escoamento do material. E as soluções, né, que eu enxergo como melhoria, considerando o mesmo design, seria alterar, né, a área da nossa biela, a fim de diminuir a tensão, ou se conseguimos mudar o design, né, seria uma proposta interessante, a fim de melhor, ter uma melhor dissipação de energia. Então aqui tem alguns casos, né, de geometrias mais comuns de biela, então poderia ser utilizado. No nosso projeto não seria possível por questão de espaço. Eu acho que a biela da configuração do jeito que está é o ideal. É, Enfim, é isso. Obrigado.